E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, O Básico que Funciona. Um podcast que tem como objetivo simplificar a ciência da nutrição. E hoje a gente vai discutir sobre um tema muito importante e uma frase que eu vivo recebendo dentro do consultório. Mas Nutri, eu sinto muita fome à noite, esse é o meu grande problema. E pensando justamente nessas frases que eu vivo recebendo dentro e fora do consultório, eu resolvi fazer um e-book e também agora gravar esse podcast em um novo formato de vídeo. Eu espero que você goste desse novo formato, tá? E antes da gente começar, eu gostaria de pedir uma coisa. Se possível, compartilhe com uma amiga ou um amigo que irá gostar, possivelmente irá gostar desse episódio, tudo bem? Talvez você acabe ajudando essa pessoa, tá? Então hoje a gente vai discutir sobre fome noturna. Meu grande problema é a noite, eu sinto muita fome. Então aqui a gente vai tentar discutir quais são os fatores que podem contribuir para essa fome à noite? E também a gente vai discutir sobre algumas estratégias, traçar algumas estratégias do que você poderia fazer para contornar esse tipo de problema, tá? Então, fique ligado até o final. E eu já gosto de trabalhar com exemplos, né? Um desafio muito comum que meus pacientes acabam tendo é em relação à chegada do trabalho. Justamente quando você está cansado ou cansada, chega depois daquele longo dia de trabalho. E muitas vezes você se depara com aquela fome intensa. Isso parece familiar para você? Pois é uma situação muito comum entre os meus pacientes e muitas pessoas acabam relatando essa fome à noite. Isso pode levar aquele comer excessivo de calorias de maneira descontrolada. Então, quando o dia está cheio de compromissos, de tarefas, você chega de trabalho, muitas vezes podemos negligenciar nossa alimentação. E é e é muito comum quando eu vou fazer anamnese com meus pacientes: "Ah, Matheus, é porque eu tenho uma rotina super corrida, eu acabo pulando o lanche da tarde, porque aí eu já consigo trabalhar mais". Mas quais são as consequências disso? O problema que ao invés de você separar 5, 10 minutinhos que seja, porque você não se programou para fazer aquele lanche da tarde, aquela fome vai bater em algum horário. E bate aonde? À noite. E justamente quando você chega ali cansada, à noite, estressada, seu corpo ele meio que vai tentar compensar aquelas calorias que você não consumiu durante o dia. Então é muito importante um fator, eu poderia dizer que esse é um dos principais fatores, é não pular um lanche da tarde, porque isso vai fazer com que você chegue com a fome intensa à noite. E a probabilidade de você furar o planejamento alimentar, acabar se descontrolando à noite, é muito grande. Então, tentando deixar mais claro por que a gente sente mais fome à noite. Então, pode ter vários e vários motivos. Um deles eu acabei de citar, que é aquela ocupação durante o dia, porque você não tem tempo para se organizar, para fazer as refeições da maneira correta, resultando em não comer durante o dia da maneira correta e chegando à noite com mais fome. E chegando com aquela fome no nível que eu diria, numa escala de 0 a 10, uma fome nível 8, 9, que chega a ser aquela fome de querer comer até o reboco das paredes. Então, para você se controlar mediante esse contexto, você concorda que é muito mais difícil? Agora imagina se você tivesse feito o lanche da tarde e chegasse ali por volta de 18, 19 ou 20 horas com a fome em torno de 6 ou em torno de 5, que é uma fome muito mais controlada. Dessa forma, é muito mais fácil a gente exigir controle sobre o nosso comportamento alimentar. Agora, acaba sendo injusto com você mesma se cobrar controle em uma fome nível 8 ou 9. Eu, Matheus, se eu chegasse do trabalho, atendi o dia inteiro. Se eu chegasse do trabalho morrendo de fome, com a fome 8, 9, com aquela fome de querer comer até o reboco das paredes, seria muito difícil para mim fazer uma boa escolha em relação a: "Ah, vou comer uma saladinha". É muito provável que não, tá? Então não é aquela questão de força de vontade, então é importante, mediante essa situação, você planejar. Se você sabe, presta atenção, se você sabe que você vai chegar à noite cansado e com fome,
Por que não tentar evitar? Por que não fazer um lanche da tarde para você chegar mais tranquilo à noite? Quando eu coloco um atendimento atrás do outro, principalmente de tarde, e eu sei que a minha fome vai bater ali por volta de 16 horas, eu coloco um lanche rápido e prático que eu possa fazer entre um paciente e outro. Nem que seja uma refeição líquida para eu conseguir raciocinar, trabalhar melhor e conseguir chegar ali por volta de 19 horas, 20 horas, bem mais tranquilo. Isso vai favorecer eu fazer boas escolhas, tá? Então é muito importante que você se organize. Um segundo ponto, deixa eu beber minha aguinha aqui. Um segundo ponto muito, mas muito importante, que muitas vezes a pessoa acaba negligenciando. Ansiedade e estresse. Eu já repeti aqui várias vezes sobre o nosso córtex pré-frontal. E o que córtex pré-frontal tem a ver agora com estresse, com ansiedade? Lembra que eu já falei que existe uma outra região chamada de amígdala que ela é responsável pelas nossas emoções e ela é hiperativa mediante a agentes estressores, ansiedade, medo, angústia? Pois é. E uma das áreas que acabam inibindo o nosso controle, nossos impulsos por comida é o córtex pré-frontal. Quando você está estressado, está ansiosa, ela dá um feedback negativo no córtex pré-frontal e logo esse córtex pré-frontal não funcionando da maneira correta ou da capacidade total, nossos controles por impulsos fica muito pior. As nossas decisões alimentares, o comportamento alimentar fica pior. Agora, imagine isso de novo naquele primeiro contexto que eu falei. Você vai trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, pula o lanche da tarde, está estressada, cansada. Você você tem que ser muito guerreira, quase atleta para poder resistir a impulso por comida, tá? Então o estresse do dia a dia, a ansiedade do dia a dia, ele pode e vai favorecer você aumentar o seu consumo por comida, tudo bem? Então é importante você se planejar. Se você tem uma rotina super corrida de trabalho, se planeja, come, porque se vier cansaço, fome e junta com ansiedade e estresse, meu irmão, não vai acontecer de você pedir um brócolis, não vai acontecer. E depois, adivinha o que que vai acontecer? Você vai se culpar porque não fez aquela decisão saudável. E é difícil se cobrar isso nessa situação, tá? Um outro ponto muito importante é em relação ao ambiente. O ambiente ao nosso redor tem um grande, ele impacta diretamente nas nossas decisões. Isso porque o ambiente onde a gente se encontra, onde a gente está, pode favorecer ter vários estímulos que favorecem o nosso comportamento em pedir um determinado alimento. Então, por exemplo, se você trabalha num shopping, e eu tenho alguns pacientes que trabalham no shopping, e do lado tem um McDonald's, logo esse ambiente pode favorecer você. Seja o estímulo de cheiro, seja o estímulo visual, pode favorecer você selecionar aquele comportamento de comprar aquele McDonald's, aquele comportamento alimentar, entende? Ou às vezes você está navegando no Instagram, nem estava pensando em comer, mas na hora que você viu aquele bolo de chocolate, ou na hora que você abriu o Instagram e viu aquela receita mirabolante de gostosa, deu vontade de comer. Você nem estava pensando em comer, mas só de olhar, bem que esse bolo de chocolate não cairia mal, né? Pois é. Então, nosso ambiente ele é responsável por selecionar determinados tipos de comportamento, tá? Então, esses três principais pontos podem nos levar a sentir mais fome à noite. Seja porque você não se planeja, pula o lanche da tarde, seja porque você está ansiosa ou estressada, que pode favorecer esse consumo a mais, porque já prejudica nossa tomada de decisão e nosso controle inibitório de impulso já fica ruim, tá? E também o nosso ambiente. Então é muito importante você utilizar o ambiente a seu favor. Se você sabe que fica estressado ou ansiosa, tenta minimamente se manter alimentada para para já ajudar a você fazer boas escolhas.
Agora imagina você tá ansiosa, estressada, com fome e um ambiente onde tem McDonald's do lado. O que que você acha que vai acontecer? Acho que não precisa ser nenhum mágico ou futurista, um mago, para saber o que que vai acontecer nesse tipo de situação. E o grande ponto é que muitas vezes a pessoa acaba se cobrando numa situação dessa de: "Ai, Matheus, eu não consigo fazer boas escolhas". Mas espera aí, você melhorou seu ambiente? Como é que tá seu ambiente? Tá ansiosa, tá estressada, não se planejou? Como é que você quer se cobrar ter boas decisões em uma situação dessa? Não tem como, é inviável. Agora, se a gente consegue gerenciar estresse, ansiedade, se planejar e minimamente controlar o nosso ambiente, que muitas vezes não é tão possível assim, mas a gente pode aprender a lidar com esses estímulos, identificando eles, a gente já consegue contornar melhor esse tipo de situação, tá? Então, entender tudo isso é o primeiro passo, tá? Entender por que sentimos mais fome à noite é o primeiro passo para a gente gerenciar melhor nossa alimentação. Então, identificar nossos hábitos alimentares, esses pequenos detalhes que eu acabei de dizer aqui para você, pode e vai fazer uma grande diferença nas suas decisões alimentares, ok? Então, algumas decisões, alguns hábitos inadequados, como pular a refeição, eu diria que, e citando de novo, pular a refeição, porque esse com certeza é um dos principais fatores que te levam a comer mais à noite. Tem um artigo bem interessante que eu coloquei numa aula sobre sono, mas que tinha uma análise em relação à nossa percepção de fome durante o dia. E esse estudo foi bem interessante. Ele separou dois grupos de pessoas, acho que era 10 para um lado, 10 para o outro. E aí eles fizeram o seguinte: ambos em déficit calórico para um processo de emagrecimento em pessoas com sobrepeso e obesidade. E eles colocaram uma dieta com o mesmo tipo de caloria, só que por exemplo, 1.500 quilocalorias, ambos os grupos com 1.500 quilocalorias em déficit calórico. Só que a distribuição calórica durante o dia era diferente. Então, o primeiro grupo comia menos no café da manhã, normal no almoço e mais no jantar. O grupo 2 já era diferente. Ele comia mais calorias no café da manhã, mais ou menos no almoço e menos no jantar. E aí eles avaliaram durante 3 meses o que que aconteceu com a percepção de fome para essas pessoas. E olha só que interessante. Ambos os grupos estavam em déficit calórico para emagrecer, porém, as pessoas que consumiam mais calorias durante o dia sentiam uma percepção de fome diminuída em comparação com aquela galera que consumia mais calorias à noite e menos calorias de manhã. Então, durante o dia, aquela galera que comia menos calorias durante o dia ficava sentindo fome o dia inteiro. A grelina, que é um hormônio da fome, ficava aumentada, mais aumentada em comparação com aquela galera que consumia mais calorias durante o dia. Então, uma estratégia bem interessante é você consumir mais calorias, seja organizando o café da manhã, um lanche da manhã, um almoço, lanche da tarde, para você conseguir chegar à noite bem mais tranquila. Agora, se você inventa de pular o café da manhã, aí almoço, come, pula o lanche da tarde, o que que você acha que vai acontecer à noite? Você vai comer. Então não pule refeições, porque isso nós temos uma base científica que mostra que você vai sentir mais fome caso você não consuma as calorias adequadas durante o dia. Seria muito mais fácil a gente chegar à noite com uma fome nível 5 controlável do que chegar com a fome à noite com nível 9, 10 e ter que fazer boas escolhas. Entende? Então, é importante você consumir as calorias adequadas durante o dia, tá? Mais importante que consumir as calorias adequadas durante o dia é saber selecionar esse tipo de alimento, porque a gente entra em alimentos de baixa saciedade. Muitas vezes você também pode estar comendo, mas o que está acontecendo? Você come biscoitinhos que não vai te trazer saciedade, não tem fibra, bolinho, pão de queijo, pão com manteiga. E isso você vai comer agora e daqui 31 horas você vai sentir
fome de novo. Então alimentos que têm uma baixa vai te trazer saciedade, baixa saciedade, entende? Agora, se você conseguir selecionar aqueles alimentos que tenha fibras, proteínas, carboidratos, você melhora a qualidade da sua alimentação, isso pode e vai favorecer você ter uma saciação e uma saciedade por mais tempo, comparada com só um pão de queijo, ou comparada com um biscoitinho creme crack. Então é importante você saber selecionar alimentos que te tragam mais saciedade, para você ter um gerenciamento de fome maior, para você chegar à noite tranquila. Agora, se você não faz isso, você só vive comendo, beliscando o dia inteiro, chiclete, biscoitos, salgadinho, coisas que não vão te trazer saciedade, pode esperar que à noite você vai ficar com muita fome, ok? E um outro ponto muito importante para você conseguir controlar e gerenciar melhor essa questão de fome, para você chegar à noite tranquila, é água. Aqui, ó, água, água, bebe água, porque é muito importante. Muitas vezes, você estar desidratada pode fazer com que você confunda fome com sede. Não estou dizendo que você vai, na hora que você estiver com fome, você tomar 1 litro de água para disfarçar a fome. Não. Mas se você conseguir se manter hidratada durante o dia, você terá um controle sobre a sua fome muito maior. Você vai conseguir gerenciar e ter uma percepção de fome controlada durante o dia. Agora, se você não come direito, seleciona alimentos errados e não bebe água, esquece. Você não vai conseguir gerenciar de maneira correta a sua fome, seu apetite, e vai chegar à noite morrendo de fome, comendo até o reboco das paredes. Ok? Então, é importante você se atentar a isso, tá? Então, agora, a gente vai falar sobre estratégias para você contornar essa fome noturna, tá? A gente até comentou algumas coisas assim, que se você conseguir observar quais são os fatores que nos levam a comer mais à noite, você já consegue atuar e criar estratégias em cima disso. Mas às vezes pode ser que não ficou tão claro e é por isso que eu vou trazer algumas estratégias do que você poderia fazer para não chegar à noite com tanta fome querendo comer até o reboco das paredes. Ok? Vamos beber uma água. Ó, beba água. Saiba que você não precisa mudar completamente a sua rotina ou fazer algo mirabolante. Às vezes, pequenas mudanças nas suas escolhas, nos seus hábitos, pode te ajudar a alcançar o seu objetivo, que é chegar tranquila à noite. Tranquila, sem fome ou uma percepção de fome controlada, com aquela fome de, opa, tô com fome, e não é aquela fome de querer comer até o reboco das paredes. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Refeições balanceadas. Não pule refeições, pelo amor de Deus. Se você quer ter um bom gerenciamento de apetite, tenha refeições planejadas nos horários e balanceadas, porque é muito importante você pensar também na qualidade desses alimentos. Faz ali um café da manhã com um pãozinho, com um ovo, olha aí que maravilha. Uma fruta. No almoço você come uma saladinha, olha aí, você já consegue colocar mais fibras. Coloca seu arrozinho, feijão, coloca uma boa quantidade de proteína, carne, frango, peixe, enfim. Você já consegue melhorar a qualidade nutricional colocando mais fibras na alimentação, principalmente colocando proteínas, que também pode trazer mais saciedade. Ok? Então, se você conseguir selecionar esse tipo de alimento, você vai conseguir balancear muito bem suas refeições, e isso com certeza vai favorecer você chegar à noite com a percepção de fome mais controlada. Agora, se você não faz nenhum planejamento em relação às suas escolhas alimentares, come o que der na telha, pula refeições, esquece, você vai chegar à noite morrendo de fome, ok? Então tente manter
refeições regulares. Eu sei que sua rotina pode ser extremamente corrida, eu sei. Mas, se você conseguir manter, faça chuva, faça sol, refeições regulares. Ah, café da manhã, almoço e janta, ou café da manhã, almoço, lanche e jantar. Eu tenho certeza que você vai chegar à noite tranquila. Isso porque as pessoas me pagam e pagam caro pra ir no meu consultório e eu falar, faço o lanche da tarde, adivinha o que que acontece? As coisas mudam. A pessoa consegue ter resultado. A pessoa consegue emagrecer comendo mais muitas das vezes. Porque eu seleciono os alimentos corretos. Eu seleciono os alimentos que a pessoa gosta de comer com uma densidade calórica mais baixa, mais fibras, mais proteínas e pum, vou lá. A pessoa tem mais controle sobre a sua fome, ok? Então, lanches saudáveis, intermediários, eu nem digo muito almoço e janta, porque almoço e jantar tende a ser mais padrão, né? Arroz, feijão, carne, saladinha, almoço e jantar, na maioria das vezes. Então, é uma coisa que muitas vezes eu atuo mais em relação à quantidade e à forma de como a pessoa come. Mas os lanches da tarde, esse sim pode ser, os lanches intermediários, principalmente ali, esse sim pode ser um grande problema, tá? Então, se, se você quiser fazer um lanche da tarde, você pode colocar um pãozinho com frango, com queijo, ou poderia colocar um iogurte com uma fruta, tá? Seria muito interessante. E mesmo que a fome bata à noite por algum motivo, é muito difícil dizer o que você vai comer à noite. Porque depende do nível de fome, depende do que você fez e o que você deixou de fazer, tá? Então tudo que eu tô falando aqui é justamente pensando em estratégias do que você poderia fazer antes dessa fome bater. Porque depois que a fome bate, esquece. Vai aparecer aquele cupom do iFood e o que que vai acontecer? Você vai pedir o iFood. Ok? Isso é o que da maioria das vezes acontece. É muito difícil a gente chegar com uma fome nível 8, 9, 10, com aquela fome terrível. Chega e você começa a tremer. E aí mistura com ansiedade e estresse você fazer boas escolhas. Então, é criar um ambiente propício para que você consiga fazer boas escolhas. Se você consegue modular o seu ambiente fisiológico se alimentando adequadamente durante o dia, você consegue criar um ambiente que suporte uma boa escolha à noite, porque você não vai chegar com fome, entende? Então a ideia, eu quero que você grave uma coisa, jogar o microfone aqui um pouco mais para perto. Grave isso, tá? Crie um ambiente propício que irá sustentar suas boas escolhas. Agora, se você não criar um ambiente favorável e sustente suas boas escolhas saudáveis, sabe, fica tudo mais difícil. Aí depois você fala que não tem força de vontade. Então, crie um ambiente que suporte suas escolhas. Crie um ambiente favorável. Use o ambiente e module o ambiente a seu favor. Isso faz toda a diferença para você se manter constante na sua alimentação. Ok? Não, maravilha. Vamos lá, beber uma aguinha aqui. O que eu estou falando aqui, tá fazendo sentido para você? De modular o ambiente, de criar ou planejar suas refeições intermediárias para você conseguir ter mais controle sobre sua fome, para você chegar mais tranquila à noite? Tá fazendo sentido para você? Responde aí na tua cabeça, tá? E uma coisa muito importante, se você fizer o básico bem feito, na hora que você chegar à noite, você vai chegar tranquilo, vai conseguir fazer, muito provavelmente, se você já chegar em casa e tiver uma refeição pronta, porque você deixou preparada no final de semana ou deixou a proteína já pronta, muitas vezes você já pode. Isso vai favorecer você fazer boas escolhas. Olha aí que maravilha. Então é importante você manter esse ambiente favorável para você fazer boas escolhas. Porque imagina, você chegar cansada, com fome e ainda ter que preparar o alimento. Nossa Senhora, é difícil? Difícil. Agora, se já tiver tudo prontinho ali só para você esquentar e comer, olha aí que coisa boa. Já favoreceu, ok?
Então, não sei quanto tempo a gente está conversando aqui, mas eu espero que o que a gente conversou até agora tenha feito sentido para você, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui em quantos minutos a gente está aqui, uns 23, 20, 24 minutos. Então aqui, hoje a gente falou sobre alguns fatores que podem favorecer essa fome à noite, no período noturno, e também falamos sobre algumas estratégias do que você poderia fazer para contornar esse tipo de problema, ok? Então, agora, é como eu disse lá no início, reconhecer é o primeiro passo. Conheça que esse problema existe. Identifique quais são os fatores que contribuem para essa fome à noite. Identificou. Agora é só criar uma estratégia em cima dessa dificuldade. Porque o problema é a solução. Se o problema é a fome à noite, muitas vezes fazer o lanche da tarde pode ser um grande solucionador desse problema. Tudo bem? Então, entender, planejar, implementar, colocar em prática e ajustar esse processo, você fazer isso constantemente, eu te garanto que você vai conseguir resolver esse problema. Mas você precisa entender e estar disposta a implementar tudo isso que a gente começou aqui, conversou aqui, ok? Então tente colocar em prática as estratégias que nós aprendemos aqui e sempre observe e tente ajustar o máximo possível sobre essas estratégias no seu dia a dia, porque eu sei que a cada dia pode ser um novo desafio. Às vezes você é chamado para um evento que comumente você não é chamada, e aí você tem que ir, e aí você consegue aprender com cada evento diferente que acontece no seu dia a dia, e você consegue construir com o tempo um repertório comportamental, ok? Maravilha? Espero que você tenha gostado desse podcast de hoje. Se você quiser, e eu recomendo você seguir lá no meu Instagram, @Mateus de Souza Nutri. Estou sempre postando conteúdos por lá. E, sinceramente, eu realmente espero que você tenha aprendido o que a gente falou aqui. Porque se você colocar em prática, eu te garanto que sua vida vai mudar. Ok? Então é isso. Vejo vocês na próxima. Espero que você tenha gostado desse novo formato de podcast. Tchau, tchau.